Hello guys, what's up? My name is Luiz Braz e a dica de hoje é como utilizar as preposições at, on e in. Pessoal, essas preposições, por menores que pareçam ser, elas geram uma confusão muito grande para as pessoas na hora de aplicar nas frases, porque quando você traduz para o português, cada hora vai ter um significado diferente. Logo de começo, logo de cara, pessoal, é importante saber que não existe uma regra que vai cobrir 100% dos casos. Please, no! 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 Porém, eu vou tentar manter de uma forma bem simples, bem fácil para vocês entenderem a sua utilização em 80% dos casos, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, um passo importante que vocês têm que ter na sua cabeça, na sua mente, é que essas três preposições têm uma característica peculiar com relação a cada uma delas, que eu vou explicar para vocês, que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem a sua aplicação. É o seguinte, a palavra at, a preposição at, ela tem uma ideia de coisas específicas, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro conforme eu for explicando para vocês no decorrer do vídeo. O on, ele vai dar uma ideia de estar na superfície de alguma coisa, de algum lugar, e geralmente em superfícies amplas, grandes áreas, ok? E o in, ele vai dar uma ideia de estar dentro de um lugar, dentro de um local. Então vamos lá, eu dividi para vocês aqui em três categorias no qual essas preposições são muito usadas, que é transporte, local e data e tempo. Então vamos lá, pessoal, com relação ao transporte, nesse caso a gente não usa o at, então vamos deixar ele de canto um pouquinho. Usamos apenas o on e o in. O on nós usamos para transportes grandes, tá? Por exemplo, bus, train, plane e boat. Eu vou deixar um asterisco aqui no boat e vou voltar mais tarde nele para explicar o porquê desse asterisco. O in nós usamos para veículos menores, tá? Por exemplo, carro e táxi. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha a diferença. Quando eu falo, por exemplo, que eu estou no avião, eu uso I'm on the plane, ok? Então, percebam que o avião é um lugar grande, que você divide com várias pessoas. Outro exemplo é I'm on the train, eu estou no trem. Mais uma vez, percebam que o trem também é um veículo de transporte em massa que você compartilha com muitas pessoas. É uma plataforma que você está lá na superfície. Quando nós nos referimos para carros e táxis, nós utilizamos a preposição in. I am in the taxi, I am in the car. Por quê? Porque esses veículos são seus, é uma coisa mais pessoal. Apesar do táxi ele ser um veículo que compartilha com várias pessoas, quando você entra no táxi, você paga o motorista, por exemplo, ele é praticamente seu, né? É um veículo mais pessoal. Quando nós falamos de boat, pessoal, a gente pode falar tanto I am on the boat quanto I am in the boat. Por quê? Porque quando a gente fala on the boat, geralmente se o barco for várias pessoas, um barco grande, por exemplo, você está compartilhando com várias pessoas. É aquela ideia que eu expliquei do onde está na superfície. Mas você pode usar também o in the boat, I'm in the boat. Por quê? Porque às vezes se você for um cara muito rico, por exemplo, Neymar, Bill Gates, enfim, você pode ter seu próprio barco. E nesse caso, você pode falar que você está dentro dele, I am in the boat. Percebam que quando você usa o on e o in, você usa bastante o on para veículos grandes e in para veículos menores, com exceção do boat. Tem o caso também da bicicleta, também que você fala I am on the bicycle e não I am in the bicycle. Apesar da bicicleta ser um veículo menor, uma coisa pequena, você não tem como ficar dentro da bicicleta. Você senta em um lugar, você está na superfície do banco. Então a gente fala I am on the bicycle. Pessoal, agora a gente vai falar de locais, tá? Localização. E aqui a gente usa as três preposições. Lembrando que eu falei no começo do vídeo que o at a gente usa para coisas específicas. Então olha só que interessante. Quando eu falo que eu estou na minha casa, por exemplo, eu falo I am at home. Por quê? Eu não estou na casa do vizinho, na casa do lado. Eu estou na minha casa. É uma coisa bem específica. Se eu quiser falar que eu estou na Avenida Paulista, por exemplo, eu falo I am at Paulista Avenue. Percebo mais uma vez que eu estou num lugar específico e não do lado, próximo, enfim. O on nós usamos mais uma vez com aquela ideia de superfície quando algo está sobre a superfície. E o exemplo mais clássico aqui, não tem como eu não comentar, que é o The Book is on the Table. E essa expressão, apesar de estar popularizada aí no Brasil, faz muito sentido, porque realmente quando você fala de mesa, você está falando de uma superfície. Eu, por exemplo, estou na cadeira. Ficaria como? I am on the chair. Porque eu não estou dentro da cadeira, estou na superfície dela, ok? No caso do in, por exemplo, pessoal, quando a gente fala que o in dá uma ideia de estar dentro, eu falaria assim, o livro está dentro da caixa. The book is in the box. Tá vendo que ele está dentro da caixa, eu não consigo ver ele está dentro de um recipiente. Eu estou agora no escritório, ficaria I am in the office. Eu estou dentro do escritório. Percebam que tem paredes em volta de mim e eu estou dentro desse lugar. Eu posso usar também o in para falar de cidades, estados, países e até continentes. Apesar de ser uma área muito grande, eu estou dentro daquele lugar. Por exemplo, I am in Cruzeiro, eu estou em Cruzeiro. Você pode estar em São Paulo e você ficaria, no seu caso, you are in São Paulo, né?
Outro exemplo ficaria também I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Percebam que vocês podem usar o in para falar que você está dentro de lugares, como também você pode usar nessas regiões, como cidades, estados, enfim. Agora, quando a gente fala de tempo, pessoal, data, lembrando de novo que a gente usa o at para coisas específicas, então, por exemplo, se eu quiser falar assim, me encontre na minha casa às 10h45, ficaria como? Meet me at my house at 10:45. Percebam que eu não estou falando 10h50, 10h30, 11 horas, eu estou falando 10h45, é muito específico. Quando a gente usa on para falar de dias e tempo, né, datas e tempos, a gente usa para palavras que terminam com um day no final. Por exemplo, I play football on Wednesdays. Eu jogo futebol nas quartas-feiras. Percebem que eu posso usar com todas as palavras que terminam com day. Por exemplo, I eat a lot on Christmas Day. Eu como muito no Natal. Então todas as palavras que tiver day no final você pode utilizar o on. E se ficar um pouco confuso com relação ao on, pense dessa forma. Quando você fala on, lembrando que lá no começo eu falei que você está na superfície, né? Você quer dar a ideia de superfície. Imagine que o dia tem 24 horas e você meio que faz várias coisas durante o dia. Você acorda, você levanta. Então imagine que você está andando no dia e fazendo essas coisas. Então por isso que a gente utiliza on com palavras que terminam day. O in, pessoal, nós usamos para longos períodos de tempo. Por exemplo, I was born in 1987. Eu nasci em 1987. Eu posso falar também que eu vou encontrar você na sua casa daqui uma semana. I will meet you at your house in a week. Daqui uma semana. Percebam que se vocês ficarem traduzindo cada preposição, não vai fazer sentido. É muito diferente a estrutura do português para o inglês. Então, como uma dica final, apesar dessas regras, né, espero que tenha um pouco mais claro para vocês só vão realmente aprender a sua real utilização 100% dos casos quando você escutar essas preposições em diversos contextos. Então você tem que escutar várias frases com at, várias frases com on, várias frases com in, e conforme você vai praticando e vai ouvindo, vai ficando mais fácil, o seu cérebro vai criando a sua própria regra, e assim a sua prática, a sua utilização vai ficando muito mais eficiente. Inclusive, nós vamos disponibilizar para vocês aqui em cima um passo a passo de como baixar nosso material didático para você estar estudando e vendo esses casos que eu não citei aqui no vídeo. Quem gostou, claro, deixa aqui o seu like aqui embaixo, compartilha essa postagem, dê um like na nossa página e, é claro, I'll see you in the next video.